São 11 horas e 28 minutos. A gente vai direto para Boa Vista, onde o apresentador da Band, o João Paulo Vergueiro, está acompanhando de perto a situação dos Yanomamis. JP, obrigado pela presença aqui na Band News FM. É sempre bom revê-lo, sempre bom ouvi-lo. Eu queria que você fizesse um relato do que você acompanhou nas últimas horas, o que você viu por aí, como é que está a situação de assistência, em especial os Yanomamis que foram levados para centros hospitalares. Conta um pouco para a gente como é que está a situação de momento por aí, JP. Bom dia. Barão, eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço, falar com você, falar também com a Roberta. Eu queria, antes de mais nada, chamar a atenção aqui. Posso quebrar um pouquinho aí o protocolo e mostrar aqui... Não tem protocolo aqui, rapaz. Manda bala. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o Duda Morosino. Vem para cá, Duda, que é o diretor do Linha de Combate, que tem feito as imagens. E esse aqui é meu irmão, o Walter Schutz, aparece aqui, ó, na câmera também, né, que está acompanhando, está fazendo esse trabalho, assim, captando com muita sensibilidade e brilhantismo essas situações que a gente está vivendo e está passando aqui. A gente acabou de sair agora da base aérea de Boa Vista, viu, Barão? Ó, são imagens, inclusive, que a gente fez ontem do Refron. O que acontece? É o 4º pelotão especial de fronteira do Exército levando alimento, levando comida para a comunidade. Inclusive, esse é um dos líderes da comunidade indígena, o Raul, que a gente estava mostrando há pouquinho agora nas imagens, e ele vai levando, ele vai distribuindo para a tribo, para todas o alimento, para que ninguém fique sem. Essa já é uma outra imagem que tocou demais a nossa equipe, que é o resgate de um bebê. O Barão e também o Roberto, o bebê de 2 meses, abaixo do peso, com desnutrição severa, a mãe que está carregando a criança, depois ela passa, inclusive, essa criança para a médica. Ela está com malária falciparum, que é o quadro mais grave da doença. Essa comunidade fica bem próxima ao batalhão. Esse é o hospital, são imagens do nosso Duda Morosino e também do nosso Walter Schutz. Esse hospital é o hospital referência, só para a gente situar, é o hospital referência que fica no Polo Base em Surucucu. Esse hospital tem capacidade para 30 pacientes, para 30 indígenas, e acaba atendendo mais de 100 pacientes diariamente. No intervalo de 10 minutos, Barão e Roberta, a gente viu 3 remoções. E aí eu conversei com o representante do povo Yanomami, e ele me disse que em torno de 5 a 7 remoções são feitas diariamente. Essa família que a gente estava mostrando entrando no avião da Força Aérea foi levada para os 2 hospitais que tem aqui na capital Boa Vista, o Hospital Geral, para que a mãe possa se tratar ou ser atendida contra a malária falciparum, e o bebê de 2 meses, para que ele possa receber tratamento adequado nesse hospital de referência, o Hospital Infantil Santo Antônio, aqui na capital Boa Vista. Essa cena é desoladora. O que eu queria pontuar, Barão e Roberto, é o seguinte: se essas imagens já chocam, vendo assim de longe, vivenciar isso é algo perturbador, desolador, as crianças extremamente desnutridas, abaixo do peso. E aí, uma curiosidade, eu conversando com o Duda, conversando também com o Buiú, com o Walter Schutz, eles disseram, olha, você percebeu que durante todo o trajeto, JP, quando você pega a criancinha Yanomami no colo, ela não se mexe, ela não esboça nenhuma reação, e isso me chamou demais a atenção também, porque eu acho que faltava força, faltava energia, inclusive para reagir. Barão, Roberta, esse é o lançamento. A gente foi acompanhar também como o Exército Brasileiro prepara as cestas básicas para fazer o lançamento. Essas cestas, elas são lançadas nessa pista do pelotão de fronteira, os militares recolhem e vão a pé. Ou então, as cestas também são lançadas dentro da comunidade. A gente visitou 2 comunidades e entregou também cesta básica, entregou alimentos aos indígenas. O Raul, que a gente estava mostrando agora há pouco, eu conversei com ele, é esse aí, exatamente esse, da imagem. Eu falei, Raul, e aí, como é que está o roçado, como é que está a plantação? Ele falou, não tem mais plantação de milho, não tem mais plantação de mandioca, não tem mais plantação de batata. Eu falei, e os rios? Ele falou, não tem peixe, os rios estão contaminados. Eles, vamos colocar, não sei se dá para colocar assim, ainda tem um pouquinho mais de sorte, talvez nem seja esse o termo, porque eles ficam mais próximos ao batalhão, ao pelotão do Exército. Então, eles ainda têm um igarapé
que conseguem tomar água e tomar banho também. À medida que você vai avançando para dentro da floresta amazônica, para dentro da selva, vai ficando cada vez mais difícil, mais devastado, e aí você vê o garimpo mesmo, a tragédia que causa para o povo Yanomami a chegada e a força que tem o garimpo para destruição total da vida e da esperança. Essas imagens aí, você presenciando... Deixa eu dar uma explicação. Essa fumaça que a gente está mostrando aí, por que tem essa fumaça dentro do hospital? Porque a malária, ela acaba desequilibrando a temperatura corpórea. Então, uma hora o indígena está com muito calor, outra hora ele está com muito frio. Isso é uma característica própria da doença. Então, eles acabam fazendo essa fogueira para aquecer o corpo. E essa é uma imagem, no momento em que você não pensa, Barão, Roberta, você quer só ajudar. E aí o Walter Schutz, eu não vi, ele estava do meu lado, o Duda do outro, eu peguei a criancinha e eles foram registrando esse momento. E mais para trás ficou a mãe. E um momento eu peço para ela, falo, e uma situação que me marcou foi porque, obviamente, ela não entende português. Mas quando eu estendo os braços, assim, dizendo que eu queria ajudar, ela me dá a criança, ela me dá o filho, porque ela estava sem forças para continuar andando para chegar até a aeronave. Então, são momentos, são testemunhos, é uma vivência que quando agora a gente está na nossa base aqui, quando a gente para, que começa a cair um pouco mais da ficha e a gente começa a ficar cada vez mais comovido e emocionado com essa situação. Barão. Com certeza. Eu queria até, JP, convidar os nossos ouvintes que estão pelo rádio para ligarem pela Band News FM no YouTube e também acompanharem essas imagens que estão sendo registradas pela nossa equipe, JP. Mas cedo eu vi a imagem de você carregando também essa criança. E a gente sabe que essas criancinhas nessa idade que deviam estar, né, no ápice da energia e que não tem força nem para chorar, como você estava falando, isso me chamou muita atenção mais cedo. Dói no peito a gente ver essa falta de energia até para pedir ajuda dos menores. Você conseguiu acompanhar? Tem muitas crianças separadas dos pais também, JP? Tem, muito bem colocado. E esse é um trabalho que é muito bem feito pelo Júnior Yanomami. Porque quando eles chegam até o hospital referência, Surucucu, é exatamente aí, essas imagens, o que acontece? O bebê precisa ser levado para o hospital infantil e a mãe, né, ou o idoso, precisa ser levado para o hospital geral, que são dois pontos diferentes e distantes. E a mãe não quer deixar com que a criança vá. E aí entra o trabalho do representante Júnior Yanomami, que faz um trabalho excepcional de convencimento também, dizer, olha, se ele não for, a chance de sobrevivência é muito pequena. Então, eles acabam aceitando, mas tudo com esse consentimento do Júnior Yanomami. E quando a gente está lidando com criança, quem teve, sendo muito sincero, teve uma hora que eu tentei entrar naquela outra sala. Essas imagens que você está vendo são dos nossos repórteres cinematográficos, o Walter Schutz e também o Duda. Eu entrei, num primeiro momento, naquela sala. E é tão impactante que você toma é como se você estivesse tomando, Barão, um soco assim, na boca do estômago. A primeira imagem. Você toma assim, você se choca. Você vai para trás, você respira. E por isso que eu fiz questão de mostrar a minha equipe aqui, porque o Duda e o próprio Buiú tiveram muito profissionalismo e muito estômago, porque um idoso chegou e a imagem que eles conseguem captar, o idoso se agarra ao militar, o idoso se agarra ao profissional de saúde, é como se ele estivesse se agarrando à esperança, se agarrando à expectativa de sobreviver. E para o indígena fazer isso é um momento extremamente tocante e simbólico, porque eles não demonstram, mas naquele gesto ficou muito claro o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento desse idoso, que quando sai do helicóptero para ser atendido, ele estava na comunidade para ser atendido nesse hospital, se agarra, dizendo, me ajudem, eu estou agarrado à esperança de viver, eu estou agarrado à minha vontade de continuar vivendo. Então, são cenas assim que a gente está aqui, o Duda aparece aí do lado, olha, esse é o Eduardo Amorosino aí ao lado também, acompanhando. Essa é a família, dentro dessa aeronave da Força Aérea Brasileira, a família acabou tendo pelo menos a chance aumentada de sobrevivência, de vencer a malária e também de vencer a fome.
Entraram nesse avião a mãe, essa mãe aí, que foi que eu peguei a criança, esse filho, esse menino que a gente está mostrando agora, um bebezinho de 2 meses, e foram levados para o hospital depois dessa força-tarefa. JP, por que vocês correram? Por que vocês estavam lá? Justamente por conta da demanda que é altíssima. Existe uma aeronave de uma empresa particular ajudando a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Só que essa aeronave tinha saído para fazer outro voo, para fazer outra remoção. E aí, o momento que me toca demais é quando a médica pega o telefone celular, porque aquele ponto ali é o único ponto que pega o telefone celular. E ela pede ajuda para o Exército Brasileiro, ela pede ajuda para a Força Aérea e diz o seguinte: se ele não for agora, essa cena aí, ó, e essa médica, e esse aqui também é o médico Tenente Marques, aí do Exército Brasileiro, ela simplesmente fala assim no telefone: se ele não for agora, ele não vai aguentar, ele vai morrer, não vai sobreviver. E aí bate um desespero em todos nós. E aí a gente sai junto com eles. Vai lá, Barão. Não, a gente está muito distante, evidentemente, né? Assustado, porque ninguém sabia até uma semana, 2 semanas, que estava nessa situação terrível, né? Crianças morrendo de fome, negócio que você não imagina que está acontecendo no Brasil nesse momento, nessa proporção. Enfim, eu fiz um comentário aqui que todo mundo falhou, né? O governo local falhou, o governo federal falhou, nós como imprensa falhamos, enfim, não dá para acreditar que uma situação como essa esteja acontecendo em 2023 no território brasileiro. Minha pergunta para você é a seguinte: você citou algumas condições ainda precárias. A comunicação não é das mais fáceis. Tem uma empresa só ajudando no transporte, deslocamento, digamos assim, das pessoas. O que está faltando? Né? A gente sabe que tem muita gente colaborando, a Band, mais uma vez, com parcerias com ONGs, a CUFA, enfim. Mas o que está faltando? Gente, tentar de alguma forma melhorar a comunicação, mandar aqui os caras mudarem os satélites, sei lá. O que está faltando nesse momento para ajudar a tentar de alguma forma salvar a maior quantidade possível de crianças, de moradores dessa região? Exatamente, muito boa a pergunta e o questionamento que eu fiz, inclusive, para esse líder indígena, e depois, porque agora a cesta básica, ela chega, né, ela vai alimentar, né, as doações. Inclusive, eu estou com um número aqui, são 55 toneladas de alimentos que já foram entregues para as comunidades indígenas. Mas e depois? Não é? Porque é justamente isso, o rio continua contaminado com mercúrio. Vão ser décadas e mais décadas. A mata está devastada. Eles vão ter que procurar outros caminhos, outras comunidades que não estejam, né, contaminadas, o que é dificílimo, para poder conseguir depois sobreviver. O que está faltando é política pública, o que está faltando é que esse trabalho continue, porque só a cesta básica, a gente sabe depois que a situação tiver um pouco mais controlada, claro. Agora você tem a Força Aérea agindo, depois que houve o decreto do presidente Lula, tem a Operação Escudo Yanomami controlando o espaço aéreo também. Outras medidas também estão sendo tomadas para acabar com o garimpo. Só que a gente está falando, Barão, vale a gente destacar isso, o território Yanomami é um território gigantesco. Ele é maior, inclusive, do que Portugal. Então, é um território de difícil acesso, um território na mata que faz fronteira, inclusive, com a Venezuela. A comunidade Yanomami pega 2 estados, pega a Venezuela, parte da Venezuela também, pega o Brasil, a parte setentrional, pega também outro estado, o Amazonas, enfim, é uma área gigantesca. E para que essa área seja cercada, também é um trabalho dificílimo e que precisa ser contínuo, porque se isso parar, certamente eles não vão sobreviver. E eu te digo isso porque o garimpo, as organizações criminosas, a gente consegue ver que eles têm uma estrutura, e também fica muito claro, é bom a gente pontuar, acho que vale a gente pontuar isso. A gente foi a uma comunidade, a primeira comunidade que a gente visitou, e o que chamou a atenção foi o seguinte, viu, Barão? Alguns indígenas estavam com celular, estavam também com radiocomunicadores, estavam com botas. Essa, de acordo com uma liderança indígena, é a maior representação de que o garimpo chegou. E o garimpo também chega aos indígenas propondo e oferecendo, como se fosse uma moeda de troca. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando acontecem algumas operações,
os garimpeiros às vezes são avisados, às vezes não, na maioria das vezes eles ficam sabendo que a operação vai ser deflagrada, e aí se camuflam o equipamento, conseguem escapar. Então é preciso que uma ação efetiva de política pública, de constância, continue acontecendo para que depois, né, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, esses índios não acabem ficando novamente abandonados. Barão. Muito bem, o João Paulo Vergueiro está em Boa Vista, vai continuar trazendo informações, trazendo detalhes ao longo da programação, não só da Band News FM, como dos outros veículos da Band. JP, bom trabalho para você, um grande abraço, obrigado pela participação aqui na Band News FM e até mais, JP. Eu que agradeço, deixa eu me despedir aqui com a equipe completa, porque afinal de contas eles quase não aparecem, mas tem feito toda a diferença. Vamos dar um tchau aqui, ó. Chega mais perto. Valeu, rapaziada. Walter Schultz e também o Duda. Obrigado, pessoal. Bom trabalho aí, Barão, Roberta. Bom dia para vocês. Bom dia.